Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, versos 19 e 20. Quem encontrou, diga amém. Pronto, então, boa parte já encontrou. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oremos mais uma vez. Ó Deus, obrigado por termos a Tua palavra diante de nós. A Tua palavra é o alimento que a nossa alma precisa. O Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós precisamos hoje nos alimentar mais uma vez da Tua palavra. Opera em nós, que Teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a Tua palavra como de fato ela é, palavra de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é o famoso texto da grande comissão. Jesus aqui, ele deixa uma missão para nós, ele nos chama a participarmos de uma missão. Que missão é essa? Qual é a missão que o Senhor nos dá nesse texto aqui? Alguém? Qual é a missão? Eu acho que eu ouvi mais ou menos. Ok? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem vários verbos aqui, mas tem um verbo que ele aparece, a gente chama no grego, eu não vou falar muito grego com vocês não, tá? Mas só para você saber, a gente chama de imperativo. O que é um imperativo? É quando você dá uma ordem, ou melhor, quando você coloca uma responsabilidade sobre alguém, tá? E qual é esse verbo que aparece aqui como essa ordem, essa responsabilidade que o Senhor coloca para nós? Façam discípulos, ok? Então, qual é a missão que o Senhor chama aqui a fazer? Discípulos, fazer discípulos, ok? Uma vez eu estava numa conferência com um pregador americano e ele fez uma pergunta interessante. Ele fez a seguinte pergunta: de quem é o dever de fazer discípulos? Quem é que deve fazer discípulos? Como é que a gente responde essa pergunta? Quem deve fazer discípulos? Pronto, vocês responderam do jeito que eu ouvi já várias vezes mesmo, mas ele disse que não está errado. Vocês disseram assim, nós, né? Algumas pessoas às vezes respondem assim, a igreja, né? Não está errado? Não, está certo. Mas ele falou que tem uma maneira melhor ainda da gente responder. Quando a gente ouvir a pergunta, quem deve fazer discípulos, como é que a gente responde? Segundo ele, eu. Por quê? Porque quando a gente diz nós, às vezes a gente parece meio que terceiriza, né? Não, é a igreja, algum irmão no nosso meio, né? Eu vou ajudar de alguma forma. Mas quando a gente diz eu, então a gente chama a responsabilidade de fato para nós, né? O Senhor espera que cada um dos seus discípulos sejam fazedores de outros discípulos. E aí, outra pergunta que surge para nós agora é a seguinte: como é que a gente faz discípulo? Como é que nós fazemos discípulos? O texto vai dizer para nós. Ele vai apresentar, eu disse que tem alguns verbos aqui. Tem esse verbo que eu falei, que é no imperativo, essa responsabilidade, essa ordem que ele coloca para nós, façam discípulos. E os outros verbos, eles aparecem num negocinho chamado de particípio. E é um particípio de modo, ou seja, vai mostrar como, o modo como a gente faz discípulos. E como é que a gente deve fazer discípulos? Indo, né? Não tem como eu fazer discípulos se eu não for até as pessoas e compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas. E quando elas respondem à mensagem do Evangelho, quando elas respondem da maneira correta, quando elas entregam a vida a Cristo, aí o que a gente faz? Segundo passo para fazer o discípulo, batiza. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E agora o batismo, ele marca a entrada dessa pessoa na nova aliança, a entrada dessa pessoa no corpo de Cristo, na igreja, como membro desse corpo, como parte desse corpo. Por meio do batismo, ela está declarando publicamente a sua fé em Cristo Jesus. E aí tem o terceiro passo aqui, nessa maneira de fazer discípulos. Qual é o terceiro passo? Ensinando a guardar tudo que ele ordenou. Esse ensinar a guardar, eu quero dizer para os irmãos, que vai envolver o ensino verbal, vai envolver a gente dizer, olha, Jesus ensinou assim, Jesus disse que a gente tem que fazer assim, etc. Mas esse ensinar, ele também vai acontecer, irmãos, por meio do nosso exemplo. Vai acontecer esse ensinar também nos nossos relacionamentos uns com os outros. As pessoas, elas vão aprender como ser cristãos de verdade, não é só pelo que a gente diz, é para olhar para as nossas vidas e ver como é que a gente vive para Cristo Jesus. Então, qual é o problema que a gente encontra muitas vezes? É porque tem muita gente que está falando, às vezes, até a coisa certa, tem uns que estão falando a coisa errada, né? Mas tem uns que até estão falando a coisa certa, mas na prática vivem de uma maneira completamente diferente e confundem as outras pessoas. Peraí, não, um cristão, ele pode fazer isso, ele pode viver assim. Por quê? Porque eu vejo que os cristãos, eles vivem dessa forma, eles fazem desse jeito. Nosso comportamento, ele vai ensinar também. E por que eu estou falando isso tudo aqui com os irmãos? Eu disse que o tema da nossa mensagem hoje vai ser arrumando a casa para missões. O pastor Adler falou que hoje a gente ia tocar no assunto de missões aqui, então eu decidi trabalhar isso com os irmãos. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram muitas mensagens sobre a parte da gente ir lá buscar o perdido, a gente ir lá para a glória de Deus, plantar igrejas, a gente cooperar através de nossas finanças para que essa obra seja feita, a gente orar por missões. E tudo isso está certo, e a gente precisa ouvir de novo, porque o nosso coração, ele teima em se esquecer, ele teima em às vezes ficar assim meio frio para as coisas que ele deveria estar queimando, né? E missões é uma dessas coisas, ok? Porém, eu quero dizer uma coisa para vocês, tem tudo isso que eu acabei de falar, mas tem um outro lado da moeda, que é essa responsabilidade que eu e você, cada um de nós aqui nessa igreja, tem também de fazer missões onde nós estamos. Continua sobre nós a responsabilidade de fazer discípulos. É minha essa responsabilidade. É sua essa responsabilidade. Onde você estiver, não dá para terceirizar. Não dá para, não, mas eu estou orando pelo irmão que está fazendo missões lá em Cabo Verde. Eu estou dando uma oferta missionária. Mas é esperado, não pode parar aí, é esperado que você também faça a sua parte de comunicar. E não apenas comunicar essa mensagem, de você também viver de uma maneira adequada, de uma maneira que revele Cristo para as pessoas. Só que como é que tem sido feito por aí, em muitas igrejas ditas evangélicas? Muitas vezes o pessoal faz alguma coisa para chamar a atenção, e aí eles convidam um monte de gente para viver. Quando chegam aqui, aí eles fazem um negócio assim durante o culto inteiro, bem apelativo, emocionalmente falando, para tentar fazer com que as pessoas levantem a mão no momento certo do culto, que é o momento do apelo, né? Então naquela hora a pessoa vai levantar a mão, aí se a pessoa levantou a mão, pronto, nós evangelizamos, nós fizemos discípulos, agora é só marcar o dia do batismo dessa pessoa, e aí ela vai vir para cá e aí domingo que vem nós estamos fazendo de novo, um evento de novo, um negócio de novo, para outra pessoa levantar a mão, e assim vai. Esse modelo tem atraído muita gente, irmãos, nós estamos falando de milhões. Sabe, os evangélicos no Brasil hoje já são ali quase que metade da população brasileira. Em anos que virão, e não tardarão muito, os evangélicos serão a maior parte da população brasileira. Agora, por que nós ouvimos tantos escândalos? Por que nós vemos coisas tão esquisitas, para dizer o mínimo?
para falar a verdade, coisas tão erradas. Um mau testemunho tremendo, de que as pessoas agora olham e já não sabem mais qual é a diferença entre um crente e um descrente, porque os ditos crentes que vieram e foram alcançados, entre aspas, por essa metodologia, vivem igualzinhos os descrentes nesse mundo. Desejam as mesmas coisas, fazem as mesmas coisas. Então esse modelo, ele não está funcionando de fato, porque nós não estamos vendo as coisas mudarem de fato. Dessa maneira, irmãos, eu preciso dizer para os irmãos que não basta só ir lá fora e chamar as pessoas a aceitarem Jesus, ou fazer um evento e conduzir as pessoas a levantarem a mão. Nós precisamos arrumar a casa aqui, porque no final das contas, o propósito das missões, além de trazer glória ao nome do Senhor, é reunir um povo, é alcançar os perdidos para serem parte do povo de Deus, do corpo de Cristo. E quando então eles forem alcançados e forem reunidos aqui no nosso meio, eles precisam encontrar aqui de fato a casa arrumada. Eles precisam encontrar aqui de fato o corpo de Cristo vivendo como corpo de Cristo, para que eles possam aprender a serem crentes de verdade, ouvindo o que a igreja tem a dizer, mas vendo também o testemunho da igreja. Então, eu quero trazer para os irmãos hoje aqui alguns textos que vão falar sobre como é que deve ser esse corpo de Cristo. Como é que a casa deve estar arrumada para quando a gente alcançar os perdidos, eles serem incorporados no corpo de Cristo e aprenderem tudo que Jesus nos ordenou. Como é que deve estar a casa? Como é que deve estar a igreja? E os textos que eu vou trazer para vocês, eles dizem respeito aos chamados mandamentos dos uns aos outros. Você às vezes vai ler na Bíblia e você vai encontrar, faça isso uns aos outros, né? Tem vários textos assim. Infelizmente nós não temos todos esses textos colecionados num único lugar. Se tivesse aqui, não, está tudinho lá no capítulo 28 de Mateus, ficava mais fácil para a gente, né? Por isso que eu disse para os irmãos que nós vamos precisar olhar a alguns textos, tá bom? Para a gente ver como é que o que esses textos esperam de nós. Agora, deixa eu só dizer uma outra coisa para vocês. Eu trouxe aqui 4 exemplos de 4 tipos de cristãos, pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, que nós vamos encontrar com muita facilidade nesse mundo. Eu dei nome para esses exemplos aqui. Na verdade, eu adaptei esses exemplos de um curso que eu fiz sobre igrejas saudáveis lá na igreja do pastor Mark Dever, que tem escrito muito sobre esse tema de igrejas saudáveis. E aí eu adaptei para a nossa realidade, né? Porque lá é lá nos Estados Unidos, aqui é Brasil, muda algumas coisas, né? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, eu chamei de João. Como é que é o João? O João, ele diz que ama Jesus. Ah, Jesus é tudo para o João. Só que o João, ele não participa assim de uma igreja de fato, sabe? O João, ele diz que ele tem um relacionamento com Jesus quando ele vai fazer uma caminhada. Todo dia tem uma hora que ele faz a caminhada, bota os tênis dele, aí naquela caminhada ele vai meditando aqui, e aí ele diz que vai pensando em Jesus, e ali ele tem o relacionamento, o momento dele com Jesus. Olha que bonito o João, né? O segundo que eu trouxe para nós aqui, eu chamei de o Francisco. Como é que é o Francisco? O Francisco, ele vai para uma igreja. E aí quando ele chega naquela igreja, se o negócio está do jeito que ele esperava, um negócio assim bem legal, aí no domingo que vem ele vai de novo naquela igreja. Se chega lá e não está assim do jeito que ele está se agradando no mundo, já está a coisa assim ficando meio diferente, ou meio caindo na mesmice, aí ele vai em outra igreja. E aí no outro domingo ele vai em outra igreja, assim vai o Francisco. É pulando de igreja em igreja, ok? O terceiro exemplo que eu trouxe, eu chamei de Maria. A Maria, ela é membro de uma igreja grande, aí a igreja da Maria, ela tem assim vários grupos musicais na igreja, e tem um coral na igreja da Maria. Aí a Maria faz parte do coral. Aí esse coral da igreja da Maria é um coral, aquele coral bom.
Então, o que acontece? Esse coral ele é chamado, às vezes, para cantar em outras igrejas. Então, durante a semana, às vezes, a Maria vai cantar numa igreja tal, e depois ela vai cantar noutra igreja. Aí, o que acontece? Quando chega no domingo, a Maria pensa assim, eu já fui para tanta igreja essa semana cantar, eu acho que eu não vou hoje para a minha igreja, não. Ou melhor, se a Maria tiver escalada, ela vai, né, para cantar no coral na igreja dela. Se ela achar que vai ter um evento bem interessante, diferente na igreja dela, ela vai também. Mas se não tiver nenhuma dessas coisas, às vezes a Maria fica em casa. Ela assiste o culto online. Olha que coisa legal, né? A Maria. Pronto, tá bom demais. E o último que eu coloquei aqui foi o José. O José, ele vai para a mesma igreja todo domingo. Todo domingo o José está lá. Ele diz que ele gosta muito da pregação da igreja. Ele gosta de sentar lá atrás, o José. Nada contra quem senta atrás, não tem problema nenhum. Mas por quê? Porque é estratégico para o José. Porque na hora que o pastor está terminando de dizer o amém, o José já está lá no portão da saída ali, virando a esquina. O José ele não fica depois do culto para conversar com o pessoal, não. E nem tem interesse de se tornar membro da igreja, não. Mas ele gosta muito da pregação e todo domingo ele está lá. Tá? É o José. A gente chama o José de um congregado. Né? Ele não é membro, ele é congregado. Ok? O que todas essas pessoas elas têm em comum? Já parou para pensar? Todas elas dizem que são crentes, todas elas dizem que amam Jesus, não é? Mas elas têm uma visão errada sobre a igreja de Jesus e sobre o compromisso dela com a igreja de Jesus. Essas pessoas são frutos desse evangelicalismo que eu falei para vocês. Que um dia chamou elas na frente, elas levantaram a mão e pronto. Acabou-se. Agora vocês são crentes, vamos batizar vocês e pronto. Um cristianismo que não ensinou a guardar, a obedecer todas as coisas que Jesus nos ensinou. Então eu quero, como eu disse para vocês, trabalhar esses mandamentos dos uns aos outros. Porque o que Jesus está fazendo é algo diferente. O que Jesus está fazendo é um corpo. Em Efésios, a gente não vai ler aqui, mas Efésios, se a gente fosse ler capítulo 4, verso 3, opa, meu irmão, muito obrigado. Chegou o óleo da unção. Agora sim, devidamente ungido, né? Vamos continuar. Efésios capítulo 4, verso 3, não precisa você abrir, eu vou dizer vários textos, eu vou ler para vocês, mas não precisa você abrir, porque senão a gente não sai daqui hoje, tá? O pastor Adler só me deu 2h30 para pregar. Então, se a gente for ler todos os textos, não vai dar tempo. O que acontece? O Efésios capítulo 4, verso 3, vai dizer que o Espírito Santo, ele fez uma união entre nós. E ele diz lá que o nosso trabalho é nos esforçar para manter essa unidade do Espírito, né, no vínculo da paz, ok? E aí o que acontece? Como é que foi essa unidade? Que unidade ele está falando? Se a gente fosse para o capítulo 3, ele vai dizer que, na verdade, o Senhor pegou judeus e gentios, ele diz que tinha uma espécie de muro de separação, e tinha mesmo, se você lembrar lá do templo de Jerusalém, por exemplo, você tinha o pátio dos gentios, né? Os gentios podiam entrar ali. Mais para dentro, aí os gentios já não podiam entrar, só podiam entrar os judeus, né? E tinha um lugar lá, o Santo dos Santos, que aí só o sumo sacerdote, uma vez por ano, é que podia entrar. Então tinha esses muros de divisão, literais mesmo, ok? E aí o que acontece? Ele diz que em Cristo Jesus, esse muro acabou-se, foi derrubado. E de fato, no ano 70, caiu o templo mesmo, né? Jesus disse, e caiu. E aí o que acontece? Agora, pela fé em Cristo Jesus, esse pessoal que era diferente, que não podia participar dos mesmos ambientes, esse pessoal que tinham culturas diferentes, gostos diferentes, práticas diferentes, agora eles têm uma coisa em comum: Cristo, a fé em Cristo. E por causa dessa fé em Cristo, eles foram unidos num só corpo. Irmãos, essa unidade ela é tão profunda que Paulo vai dizer que é como se eles estivessem de duas pessoas diferentes. Foi feito um só homem, uma só pessoa, uma unidade profunda. E aí o capítulo 3 vai dizer por que Deus fez isso. E ele vai dizer que é porque a intenção de Deus era revelar por meio da igreja a sua multiforme sabedoria. Olha só,
Peraí, o Senhor quer mostrar o tamanho da sua sabedoria, como ela é variada, é multiforme, através da igreja, através desse povo que é tão diferente uns dos outros, que às vezes dá uns atritos, né? Que às vezes dá uns problemas, que às vezes um sai machucado no meio do caminho. É através desse povo que o Senhor quer mostrar a sua multiforme sabedoria? É. Exatamente. Sabe por quê? Porque o Senhor está fazendo uma coisa que o mundo não consegue fazer. O mundo, ele tem as suas tribos. Então, como é que é no mundo? Por exemplo, você tem, as pessoas se dividem por gostos pessoais, as pessoas se dividem por classes econômicas, as pessoas se dividem por tanta coisa. Tem lugares, por exemplo, onde só o rico que vai. Você pode morrer de vontade de ir lá, você não pode passar nem da porta, né? A não ser que você arrume um emprego lá e você for servir lá, né? Como empregado, né? Para você ir para a festa do rico, aí você não vai não. Aqui você não tem passe para entrar não, ok? O pobre não pode entrar. Agora, tem também a festa do pobre, lá no lugar, que o rico pode entrar, o rico pode, mas o rico não quer ir, o rico não vai, né? E assim vai se dividindo por questões financeiras. Você tem divisões por gosto musical. Esse aqui é da turma que gosta de forró, aí se une só o povo do forró, e faz as festas do forró. Aí tem esse aqui, não, esse aqui é a turma que gosta do rock. Aí tem o povo do heavy metal que vão lá balançar as cabeças deles assim, né? E aí tem aqui o povo do heavy metal, ok? E aí aqui tem a turma dos funkeiros, que é os presidiários, né? Deixa para lá, essa parte aí vocês pulam. Mas enfim, você tem essas divisões de tribos no mundo. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está pegando gente de toda tribo, língua, povo, raça, nação. Gente que nasceu pobre, outro nasceu rico, outro que é amarelo, outro que é branco, azul, preto, outro que gosta de uma coisa, que foi criado de um jeito, outro que, enfim, e está pegando esse povo todinho, pela fé em Cristo Jesus, é isso que eles têm em comum, e fazendo desse povo todo um só povo, irmãos em Cristo Jesus. É isso que o Senhor está fazendo, ok? E isso o mundo não consegue fazer. E isso o mundo não entende. E é isso que Jesus, é a primeira coisa que Ele quer que a gente aprenda. Esse é o primeiro dos mandamentos dos uns aos outros que Ele quer que a gente aprenda. Inclusive, vou até citar logo o texto de João, capítulo 13, versos de 34 a 35. Olha o que Jesus disse. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Primeira série de mandamentos aqui, dos uns aos outros, é amem-se uns aos outros. Eu vou apresentar 4 mandamentos uns aos outros. Primeiro esse aqui, tá? Amem-se uns aos outros. Jesus está dizendo o quê? É assim que o mundo vai saber que você é meu discípulo. Como é que eu mostro para o mundo que eu sou realmente, de verdade, discípulo de Jesus? Pelo amor que eu tenho pelos meus irmãos. Olha só o que Jesus está esperando de nós, ok? Quando nós alcançarmos os perdidos lá fora, eles vierem para cá, eles precisam encontrar um povo que se ama uns aos outros. Um povo que é diferente do mundo. Um povo que está unido. Eu me lembro um pastor amigo meu, foi pregar uma vez, não, na verdade não foi pregar, acho que ele foi pregar numa igreja, eu sei que depois tinha um jantar, e ele estava nesse jantar. Aí ele estava lá sentado no jantar, e aí veio um irmão da igreja que estava servindo lá com a bandeja, e esse irmão ele tinha uma patente assim mais alta dentro das Forças Armadas. E tinha um outro irmão que era das Forças Armadas que estava sentado lá. Eu não lembro qual era a patente, mas é tipo assim, o irmão que estava sentado na mesa era um soldado e o outro era um major, certo? Imagina aí. Aí está vindo o major com a bandeja e o soldado sentado, e o major chega lá e oferece, né? Aí o soldado olhou para o major e disse assim: "Ê, major, só aqui, né? Só aqui para essas coisas acontecerem, né?" O major servindo o soldado. Aí o major respondeu: "Pois é, aqui é diferente mesmo. Aqui a gente não tem essas divisões não, né? Aqui é um só povo, é uma só família. Aqui nós
amamos uns aos outros. É assim que o mundo vai ver que nós somos diferentes. Essas diferenças aí, dentro do povo de Deus, não cabe. Não cabe. E aí, uma coisa interessante, um outro texto que vai falar ainda sobre esse amor dos uns aos outros, é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Diz assim: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Amem os irmãos. Agora não é mais um relacionamento de mero coleguismo. Lá no mundo você é colega dos outros. Aqui você é irmão. O Senhor nos chamou para a família de Deus. Nos chamou para sermos participantes dessa família. Irmãos em Cristo Jesus. Esse é o chamado. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu falei que esse mandamento é o mandamento de amar. Agora, o que é amar? Já parou para pensar? Pastor, todo mundo sabe o que é amar. E sabe. Pois como é que você define amor? Porque tem tanta palavra que a gente usa no dia a dia, a gente repete tanto essa palavra, mas a gente nunca parou para pensar o que ela significa. O que é amar? Como é que você definiria amar? Se o Senhor espera que eu ame, e é algo tão importante, porque as pessoas vão ver que eu sou discípulo dele se eu amar, então eu tenho que saber o que é amar. Pastor, eu aprendi na escola o que é amar. O amor, sabe o que é o amor? O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. 1 Camões, capítulo o quê? Não lembro, né? Pois é. Será que é isso o amor? Perceba, a nossa cultura, ela canta muito sobre amor, escreve muito sobre amor, e geralmente o amor, ele é retratado como algo que diz respeito a um sentimento que a gente tem, né? Mas será que amar pode ser resumido a um tipo de sentimento? Eu quero dizer para você que amar envolve, em alguma medida, sentimento, mas é mais do que isso. Porque, olha bem, Jesus ele deu um outro mandamento para a gente. Ele disse que você tem que amar até os seus inimigos. Amem os vossos inimigos, orem pelos que perseguem vocês. Amar o inimigo. Mas se amor for apenas um sentimento, como é que eu amo o inimigo? Como é que eu obedeço esse mandamento? Será que eu vou ter que ficar orando para o Senhor assim, Senhor, tem aquele camarada que perturba tanto a minha vida, ele só quer o meu mal, puxa o meu tapete, inventa mentira a meu respeito, mas faz com que eu olhe para ele, Senhor, e diga assim, o bichinho é tão bonitinho, né? Faz com que eu ache menos ele bonito, porque eu tenho que amar, e amar, eu tenho que sentir alguma coisa assim, mas por ele, né? Não, irmãos, não. Amar na Bíblia envolve muito mais uma atitude do que um mero sentimento. E os exemplos dados, quando o Senhor fala sobre amar, Ele vai dar exemplos. Esses exemplos mostram como são essas atitudes. Por exemplo, se ele está com fome, você dá de comer. Você não paga o mal com mal, paga o mal com bem. Por que isso? Eu gosto de pensar em algumas coisas pelo seu oposto. Acho que isso facilita às vezes a gente. Então assim, por exemplo, qual seria o oposto de amar? Odiar? A maioria das pessoas respondem odiar mesmo, né? Odiar. Mas se eu disser para você que eu acho que o oposto de amar não é necessariamente odiar. Você pode não amar e ainda assim não odiar. Ok? E qual seria então o oposto de amar? Para mim, o oposto de amar, o oposto do amoroso é o orgulhoso. O que é o orgulhoso? O orgulhoso é alguém que só se importa consigo mesmo. Ele só pensa nele. Ele só olha para si. Eu costumo dizer, uma ilustração, o orgulhoso, para onde ele olha, ele só vê espelho. Ele só vê ele. Ele. É interessante que as próprias expressões usadas às vezes para falar, sinônimos, né, de orgulhoso, diz o quê? Altivo. Né? O cara se acha grande. A ideia de orgulho traz uma ideia de inchaço, porque o camarada se incha todo, não é porque ele só pensa nele, ele acha que ele é a última Coca-Cola do deserto, é ele, é o orgulhoso. Então, partindo do orgulhoso, o que é o amoroso? O amoroso é o que não olha só para si, ele olha para o outro. O amoroso, ele começou a usar os olhos dele do jeito que Deus intencionou que fosse usado, que é para olhar para frente, não é para olhar para si.
Se você for aí tentar, né? Olha como é que está a sua sobrancelha agora. Está arrumada a sua sobrancelha? Não tem nenhum probleminha nela, não? Não dá, né? Não consigo, pastor, olhar para a minha sobrancelha. Pois é, porque o nosso olho não foi feito para olhar para a nossa cara, né? Ele foi feito para olhar para o outro, para frente. Mas o orgulhoso, nessa atitude antinatural, ele quer olhar para ele mesmo o tempo todo. Até, olha só como é que o orgulho se manifesta. A gente pensa que o orgulhoso ele vai se manifestar só assim, dizendo, eu sou o cara. Ninguém sabe mais do que eu. Moço, Salomão era neném, né? Salomão era neném, moço. A gente pensa que o orgulhoso ele vai se manifestar assim só, né? Chamando atenção para si, achando que ele é superior a todo mundo. Mas não. Sabe aquela pessoa que às vezes chega assim para a gente e diz assim, né? Coitadinho de mim, ninguém me olha, eu faço tudo errado mesmo, ninguém me reconhece. Já viu essa pessoa? Parece assim uma atitude muito piedosa, né? Não, mas eu sou assim mesmo, né? Mas ainda quem é que está no centro do discurso dessa pessoa? Eu. E eu, né? O orgulho ele se manifesta de muitas maneiras. No centro do orgulho está essa grande preocupação apenas consigo. Eu tenho que ser o centro das atenções, todo mundo tem que olhar para mim, ok? E o amoroso faz o que Paulo ensinou para a gente lá em Filipenses, que ele disse que foi o que Jesus fez, que a gente tem que ser imitadores dele. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele não olhou só os seus próprios interesses, e ele diz o que para a gente? Faça o mesmo. Você também. Muitas vezes vai ter que sacrificar coisas que são até legítimas para você, mas por causa do amor ao outro. Sabe, o líder dentro do lar, por exemplo, a palavra coloca o marido como líder do lar. O líder do lar significa o quê? Que ele vai sempre fazer a vontade dele? Não. Significa que ele vai sempre fazer o que é melhor para a casa dele, para a esposa dele, para a família dele. Isso significa que às vezes ele vai ter que dizer não para si. Eu queria tanto fazer isso, eu tenho poder para fazer isso, mas eu não vou fazer isso, porque isso não vai ser o melhor para a minha casa, não vai ser o melhor para a vida da minha família, para a vida da minha esposa. Sabe, às vezes, por exemplo, você está lá juntando um dinheiro para alguma coisa. Teve uma vez que eu estava juntando um dinheiro, que eu ia fazer uma viagem em família. Aí eu estava juntando esse dinheiro, conseguindo lá juntando. Juntei muita coisa não, mas para mim já era alguma coisa, dava para começar, né? Aí o que acontece? Um amigo meu ligou para mim. Rapaz, só tenho você a quem recorrer. Eu disse, coitado, só tem eu para recorrer, tá ruim mesmo o negócio para ele, né? Ele disse, rapaz, eu estou passando por essa dificuldade assim, assado e tal. E aí naquela hora, irmão, o Senhor tocou meu coração. Aí eu entendi o Senhor quase que dizendo assim para mim, tu acha que tu juntou esse dinheiro para quê? Era para viajar, era o coitado, enganado, iludido bichinho, né? Era para essa hora agora, rapaz. Aí eu disse assim, Senhor, mas tá bom. Aí eu disse, rapaz, eu tenho um dinheiro aqui, não sei se resolve tudo que tu quer não, mas está aqui. Eu vou te pagar. Eu disse, não, é seu. Vou mandar aqui para você. Aí transferi para ele, fez o Pix, né? Mas, irmão, não acho que é porque eu sou bom demais não, ou pastor generoso, desapegado, né? Não, irmãos, na hora teve aquele conflito no meu coração, né? Para nossa vergonha, aí a gente vai vendo onde é que está o nosso coração. Na hora eu fiquei assim, Senhor, mas será que eu entendi direito? O Senhor está mandando eu dar todo mesmo? Não era só uma parte, não. Não era emprestado, não, Senhor, depois ele me paga, né? Deu vontade até de cobrar. Mas não... eu entendi que o Senhor está dizendo, não, meu querido, é para você dar mesmo, é para você dar todo. E pronto, né? E fiz. E sabe uma coisa? Pela graça de Deus, depois o Senhor nos dá a oportunidade de juntar de novo, irmãos. Mas o ponto é, eu não precisava ter dado, eu podia ter emprestado, eu podia ter dado só um pedaço. Olha, rapaz, tu está precisando aí, eu tenho um negócio aqui. É o seguinte, eu vou te dar tanto. Te ajuda, né? Já ajuda em alguma coisa. Eu podia ter feito tudo isso. O dinheiro era meu, entre aspas, né? Que eu sou só mordomo do Senhor. Mas o dinheiro era meu. Agora, o que ama, ele vai ser chamado muitas vezes o quê? A dizer não para si mesmo, para coisas legítimas. É seu, querido. Você podia fazer o que você quisesse com esse dinheiro, mas tem um irmão que está precisando. Tem um irmão que agora é da sua família. E aí, o que você vai fazer? Você vai usufruir e deixar o irmão passando essa necessidade, essa dificuldade? Sabe, no nosso meio, irmãos, não deveriam ter irmãos em necessidade. Não deveria. Ah, pastor, mas problemas acontecem, né? Pessoas perdem o emprego, catástrofes acontecem. Pois é, mas agora essas pessoas têm uma família para ajudar. E esse é o ponto. Então,
eu gosto muito daquele texto, quando Jesus disse, a pessoa pergunta assim, Senhor, por ti nós deixamos tudo. Aí o Senhor disse assim, e não tem ninguém que tenha deixado tudo por mim, que nessa vida ainda não vai receber. Aí ele diz, não lembro agora quantas vezes mais era não, quem se lembrar aí diga para mim, tá? Era 100 vezes mais, era? Acho que era muitas vezes mais, né? Aí a gente olha para esse texto, teologia da prosperidade já dá um pulo bem acolá, né? Eita Jesus, dê R$50 de oferta para você ganhar 500, né? Esse texto está falando nada disso. Porque o texto vai dizer o seguinte, ó, não tem quem tenha deixado pai, mãe. Mas como é que você vai ganhar 100 vezes mais mães? Né? Vamos fazer clone das suas mães agora? Para você ganhar? Então o texto não está falando disso. Do que o texto está falando? O texto está falando que essa pessoa que deixou tudo por Jesus, ela agora entrou numa família. E agora, se ela perdeu a mãe dela expulsou ela de casa porque agora é um discípulo de Jesus, ela vai encontrar 100 mães agora na família de Deus. Se ela foi expulsa da casa dela, perdeu casa, ela agora vai encontrar 100 casas na família de Deus que vão poder abrir as portas para abrigar essa pessoa. Aí a gente olha para esse texto e a gente se coloca muito rapidamente no papel daquele que vai receber essas 100 coisas, né? Olha que promessa maravilhosa, se eu perdi, né? Eu agora vou ter 100 aí para me receber. Pois é, mas e se não foi você que perdeu, foi o outro que perdeu? Aí você vai ser uma das 100 casas que vai ter que abrir para receber o outro. Você vai ter que ser uma das 100 mães, dos 100 pais, que vai ter que se chegar no outro e receber, e mostrar amor pelo outro e cuidar do outro. Tem o outro lado da moeda, ok? E tudo isso envolve o quê? Esse amor que o Senhor está esperando aqui. Amor é, eu vou agir com uma atitude buscando o bem do outro. Mesmo que às vezes eu vou ter que sacrificar algumas coisas no meio do caminho. Mesmo que o outro não goste de mim. Que o outro só busca o meu mal. Ele quer ser meu inimigo, mas eu não vou retribuir mal com mal. Eu vou retribuir mal com bem, porque é isso que o Senhor está me chamando a fazer. E o texto continua. Um outro texto que eu quero trazer para vocês, Gálatas 6,10, diz assim, portanto, quanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha como amar envolve buscar o bem, fazer o bem, ok? Romanos 15:1 diz, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Por causa da fraqueza do meu irmão, muitas vezes eu não vou agradar a mim, eu vou abrir mão de coisas legítimas para ajudar o meu irmão na sua fraqueza. Romanos 12, versos de 13, 15 e 16, diz assim, o verso 13, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Olha aí, amar vai envolver botar a mão no bolso para ajudar o meu irmão, abrir a casa para abençoar a vida do meu irmão. Os versos 15 e 16 diz, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos. Olha o contrário do amoroso aqui, o orgulhoso. Não pense só em você, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha só, como eu disse, não tem mais essas barreiras. Rico, pobre, isso, aquilo, outro no nosso meio. Estejam dispostos a se associar. Aqueles irmãos, você olha assim, não tem vantagem nenhuma para mim. Pois é, mas é seu irmão. Irmão, é da sua família agora. E um ponto interessante que ele diz, né? Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O que é mais fácil, se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Eu ouvi umas pessoas dizendo assim, se alegrar. Se eu disser para vocês que eu acho que é chorar, sabe por quê? Quando a pessoa está chorando perto de você, aí como é que você faz? Você olha para a pessoa e diz assim, coitado, está pior que eu, né? Que as coisas lá em casa estão ruins, mas pelo menos eu não estou chorando ainda, esse aqui já está chorando, o bichinho. Dá uma vontade de chorar também, né? Mas quando o outro está alegre perto de você, como é que é? Está alegre por quê? Sabe porque eu recebi uma bênção, rapaz, você não sabe o que aconteceu. E por que essas bênçãos só acontecem na vida dos outros, não acontece comigo? Olha o coração invejoso começando a se revelar, né? Então, às vezes, irmãos, é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Mas um ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, não dá para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, é AD. Dá não. Sabe o que é AD? Ensino à distância, né? Online. Dá não. Você tem que estar
perto, você tem que estar junto. Sabe? Para você saber que o outro está chorando, que o outro está alegre. Irmãos, a pessoa vem uma vez no mês na igreja. Tem como ela saber se o irmão está alegre, se o irmão está triste, se o irmão... Tem não. Ela vem no domingo, acabou o culto, ela partiu, né? Saiu correndo daqui. Tem como ela... Tem não, irmão. Um dia desse eu estava lá na igreja, aí chegou uma irmã lá da igreja, muito próximo da nossa casa, lá da nossa família. Aí eu cheguei para a irmã não disse nada, mas eu olhei para ela, aí eu cheguei depois para ela e disse assim, eu estou achando seu semblante diferente. Estou achando que você está meio triste, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu não ia saber nunca, irmão, se a gente não tivesse comunhão, se a gente não tivesse proximidade, se a gente não tivesse perto. Como é que eu vou saber que o irmão teve uma bênção na vida dele? Tem algumas que eu vou saber pelo Instagram, né? Mas tem outras que é só eu estando perto mesmo, para poder me alegrar com o irmão, me alegrar. Então, aqui o Senhor está nos chamando a esse relacionamento de amor, e para amar não pode ser EAD, para amar tem que ser presencial, para amar tem que estar do lado, para amar tem que estar perto, para amar tem que buscar o bem do outro, para amar tem que estar disposto às vezes até a abrir mão de coisas legítimas, certo? Bom, chegamos aqui no segundo mandamento dos uns aos outros. Quando eu comecei a pregar, eu olhei e vi que era 6h37. Eu vou me basear por isso, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Porque eu estou olhando ali para aquele relógio, aí eu estou olhando que o tempo está passando, agora que eu estou no segundo ponto do sermão, né? Aí eu já estou explicando para os irmãos, tá? Quando chegar na hora, eu paro. Bom, texto 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Exortem-se ou encorajem-se uns aos outros. Olha aqui. Segundo, Hebreus capítulo 10, versos de 24 a 25. Antes de eu ler Hebreus 10, deixa eu só dizer uma coisa para você. O que é esse encorajamento que o Senhor espera de nós aqui? Não é aquele tipo de encorajamento de rede social, né? Eu sou uma pessoa encorajadora demais. Acordo meu dia, eu faço logo um story dizendo, né? Desistir é para os fracos, melhor é nem tentar, né? Estou encorajando as pessoas. Não é assim, irmãos. Né? O encorajamento aqui que acontece nesse texto, ele acontece no contexto da igreja local, é presencial também. Por isso que eu botei Hebreus 10, 24 e 25. Olha o que o texto diz assim. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O chamado aqui é o quê? Quanto mais vocês perceberem que está perto o dia, mais vocês têm que estar perto uns dos outros. E mais vocês têm que estar encorajando uns aos outros. Mais você tem que estar ligado. Cadê o irmão? Estou sentindo a falta dele, a ausência dele. Estou sentindo que o irmão está meio abatido, está meio desanimado. E aí você vai lá. Irmãos, aqui é o que nós chamamos de membresia significativa. O que é a membresia significativa? Ser membro não é só você vir aqui, aí dar o seu dízimo, a sua oferta, canta, vai para casa. Não. Se nós somos partes de um corpo, e todo mundo aqui é meu irmão, eu tenho que olhar assim, tem alguns irmãos que às vezes eu vou olhar e eu vou achar que eu não conheço muito desse irmão. Nunca parei para sentar, para conversar muito com esse irmão. Não pode. Eu tenho que conhecer melhor o irmão. Então eu tenho que ser ativo nessa minha membresia, como membro desse corpo. E aí o que eu faço? Se eu percebo que tem irmãos que eu não conheço muito, eu posso marcar um café da tarde, não é não? Que aí você não gasta nem muita coisa, só um cafezinho com bolacha. O almoço é mais caro. Aí você marca um café da tarde, irmão, vamos tomar um café lá em casa. E aí você vai conversar, e nessa conversa você vai conhecer melhor o irmão, e nessa conversa muitas vezes você vai poder dar uma palavra, ou receber uma palavra que vai encorajar você a continuar caminhando com o Senhor, a continuar perseverando, a continuarmos juntos, unidos. Então, meus irmãos, esse encorajamento que o Senhor espera de nós, ele é muito mais profundo do que simplesmente soltar frases ao vento, né? É muito mais profundo. Diz que uma vez uma pessoa chegou para um pastor e disse assim, pastor, eu quero servir porque eu entendi que eu preciso servir, e como é que eu posso servir? Porque eu cheguei aqui na igreja, eu vi que o grupo louvor já está montado, aí eu vi que já tem irmãos para ficar na portaria, aí eu vi que já tem diácono, aí eu vi que já tem,
aí eu não sei onde é que eu posso servir. E aí o pastor disse assim, você viu aquela senhora lá no fundo da igreja? Já tem uns 3 domingos que ela vem, e eu vi ninguém se aproximando muito dela. Já pensou em no final do culto, sei lá, e puxar uma conversa com ela? Você chegar e perguntar, boa noite, como é que você está? E tudo mais. E assim você vai, talvez, ser um encorajador na vida daquela pessoa. Para quê? Para que ela possa aqui ter relacionamento, desenvolver relacionamento com o povo de Deus. E quem sabe é um instrumento que Deus vai usar para que aquela pessoa persevere na fé, caminhe com o Senhor, seja parte do corpo de Cristo. Tudo isso o Senhor espera de nós. Bom, terceiro mandamento dos uns aos outros. Guardem uns aos outros. Também vou citar aqui 3 textos. Vou começar com Hebreus capítulo 12, verso 15, diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha aqui, eu tenho que estar atento na igreja, a perceber que as perturbações, a amargura, as contendas, as divisões, elas não venham brotar no meio da igreja, dividir a igreja. E é dessa maneira que eu vou cuidar, que eu vou guardar. Um outro texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 5, texto muito conhecido, muito famoso, diz assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Olha aí o orgulho mais uma vez. Olha essa situação. O camarada estava tendo um relacionamento com a mulher do pai dele dentro da igreja. E como é que os irmãos estavam? Orgulhosos. Cada um só olhava para si. Só pensava em si. Não ligava para aquela situação acontecendo dentro da igreja. O que mais que o texto diz? Ele diz assim, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos, em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Deixa eu explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui. Esse camarada que estava cometendo esse pecado, achava que era um crente como todos os demais. Chegava no domingo, ele vinha para a igreja. Aí chegava na igreja, ele dizia assim, a paz do Senhor. Aí não, ele dizia assim, graça e paz, que ele era batista. A gente vai já ver aqui que era uma igreja batista. Igreja Batista de Jerusalém. Aí o que acontecia, né? Pai do Senhor, graça e paz, meus amados irmãos. E aí ele ia lá, contribuía. Na hora do louvor era arriscado ele levantar até a mão. Olha os olhos fechados. Adorando o Senhor, ó. E ia para casa como se nada estivesse acontecendo. E os irmãos, cada um orgulhoso, pensando só em si. Talvez alguns irmãos, todo mundo sabia do que estava acontecendo. Talvez algum irmão até olhava assim para a situação e dizia assim, mas sabe de uma coisa? Eu não vou falar nada não, porque depois vai ficar com raiva de mim. Já viram essas histórias? Pois é. E o que Paulo está falando? Vocês estão fazendo tudo errado. Está tudo errado isso daí. Sabe o que era para vocês fazerem? Reúnam-se entre vocês. Eu não posso estar aí com vocês não, mas sabe de uma coisa? Eu estou apoiando essa reunião. É como se eu estivesse presente aí com vocês. Se eu estivesse aí, eu ia dar o meu voto. Ó, reúnam-se e põe ele para fora. Era uma sessão administrativa, a Assembleia da Igreja Batista, ok? Que eles iam fazer para botar isso para fora. E Paulo diz o quê? Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo. Como é esse negócio de entregar a Satanás? Eu entendo, irmãos, que aqui a ideia é mais ou menos a seguinte. Os irmãos, esse camarada já era público, ele já iria ser confrontado, e ele decidindo permanecer no pecado dele, ele deveria, o que aconteceria? A igreja então daria a sua sentença. Olha, nós não conseguimos mais ver você como um crente em Cristo Jesus. Por quê? Porque o crente em Cristo Jesus não é alguém que nunca peca, mas é alguém que não continua no pecado, não persevera no pecado.
Quando se percebe no pecado, ele troca o pecado por Jesus. Abandona o pecado para ficar com Jesus. Mas esse camarada, ele estava trocando Jesus pelo pecado. Ele diz, eu não vou abrir mão desse meu relacionamento. Ainda que a igreja fosse colocar ele para fora. Ok? Então, o que seria se entregar a Satanás? Eu entendo que os irmãos, reunidos ali, eles emitiriam um julgamento. A igreja muitas vezes vai servir como um tribunal. E diria para aquele camarada, olha, a partir de hoje, nós não conseguimos mais ver você como crente. Então, nós não podemos manter você na membresia da igreja. Eu sempre digo lá na igreja, a membresia da igreja é para pecadores, mas é para pecadores arrependidos, não é para pecadores endurecidos, tá? E que era o caso desse irmão aqui. Aí o que acontece? Então, a igreja tomou essa decisão, comunicou a ele, você não é mais membro da igreja, e a igreja entregaria as coisas ao Senhor, dizendo, Senhor, libera Satanás, para trazer as consequências do pecado dessa pessoa, para que talvez, assim, ao sentir as consequências do seu pecado, ele no fim volte, antes que seja tarde demais. Nem que ele volte com o corpo todo destruído, mas volte antes que seja tarde demais. O Senhor Jesus disse que é melhor entrar só com um braço, né, na glória do que com os dois no inferno, né? Com um olho na glória do que com os dois no inferno. Então, o camarada escolheu um caminho de pecado. Sabe de uma coisa? Vai terminar ruim essa história. Porque o salário do pecado é morte, é destruição. Não imagine que você vai escolher o caminho do pecado e vai ter bênção depois daquilo. Não imagine. Eu já tenho visto gente que se diz crente. Eu vi um caso, era até na política, né? O cara dizia que era crente, não sei se era pastor, não sei. Aí recebeu uma mala de propina e foi orar pela mala de propina, não é? Aí imaginou um negócio desse? Eu vou orar para Deus abençoar esse dinheiro roubado. Você acha que Deus vai ouvir uma oração dessa? Não. Então aqui, a mesma coisa, ok? Ele está escolhendo um caminho que traz destruição. Então imagina o camarada metido com imoralidade. Senhor, deixa ele sofrer as consequências do pecado. Por quê? Porque nós queremos o mal dele? Não. Porque talvez assim, Satanás espesiando ele por causa desse pecado dele, ele abra os olhos e corra para o Senhor. Ele se veja lá cometido de uma doença por causa desse pecado e ele se lembre, rapaz, um dia eu estava na igreja, com os irmãos, andando com o Senhor, olha a minha situação agora, nem crente mais o povo acha que eu sou, será que eu posso voltar? O Senhor nunca despreza um pecador arrependido, Ele sempre aceita pecadores arrependidos, que trocam o pecado por Ele. Agora, eu estou falando aqui, basicamente se envolve disciplina eclesiástica, né? Ou exclusão, ok? E eu sei que às vezes tem um pessoal que tem umas ideias meio estranhas quando o assunto é disciplina, é exclusão, sabe? Eu já vi pessoas dizendo o seguinte, olha, mas é melhor ele aqui com a gente do que lá fora. Você já ouviu essa história? É melhor, porque pelo menos ele está aqui com a gente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ele está lá fora. O corpo dele está presente aqui, meu coração dele está lá. Diz que uma vez um pastor também estava tendo uma festa na cidade. Aí teve o culto. Aí quando acabou o culto, todo mundo foi para casa e teve um irmão que ele estava indo ali e ele começou, estava num lugar mais alto assim, começou a ver a festa. Aí o irmão parou e ficou olhando a festa. Ó. Rapaz. E aí vinha o pastor da igreja. Quando o pastor vinha, ele olhou, viu o irmão parado, olhou, viu que o irmão estava contemplando aquela festa, assim, com uma curiosidade tão grande. Aí o pastor veio assim, por trás dele, assim, disse assim, vai que teu coração já está lá, né? O coração já está entregue. Aí tem gente que diz assim, não, mas peraí, mas esse negócio de disciplinar, de excluir, eu acho que falta amor, sabe? Acho que faltou amor da igreja, eu acho que faltou amor. Aí sabe o que eu digo para esses casos? Encontrei uma pessoa que é mais amorosa do que Jesus e do que Paulo. Olha, essa pessoa deve ser a quarta pessoa da Trindade escrecer de escrever sobre ela na Bíblia, né? Porque ela ama mais do que Jesus, mais do que o apóstolo Paulo. Porque aqui quem está dizendo é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas tem um outro caso, Mateus capítulo 18, quando Jesus ele vai dizer
os passos para a disciplina. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, tu e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas, né? Aí, se ele ouvir, ganhaste o irmão. Se ele não ouvir as 2 ou 3 testemunhas, leva para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, trata como publicano e pecador. Ou seja, trata como alguém que não pode mais ser membro da igreja. Não é da família, não é do corpo. Alguém que precisa ser evangelizado. Não estou dizendo aqui que a pessoa excluída, pessoa disciplinada, que agora você vai mudar de calçada quando você se encontrar com ela no meio da rua, né? Não. Você só não vai tratar mais aquela pessoa como se ela fosse um irmão em Cristo, tivesse tudo bem na vida espiritual dela, porque não está. Você vai evangelizar nas oportunidades que você tiver. Se antes era uma pessoa com quem eu abri o meu coração, me aconselhava, agora eu não vou buscar o conselho dos ímpios. É uma pessoa que trocou Jesus pelo pecado. Para chegar nessa conclusão aí, irmãos, da disciplina, vários passos já foram dados. A pessoa continua ali trocando Jesus pelo pecado. Então o que acontece? É interessante que quando eu olho para isso, um detalhe importante, eu percebo que não dá para obedecer Jesus sem a igreja local. Não dá. Não dá para ser crente na caminhada, aquele lá que eu falei do começo, né? Eu sou crente carreira solo, eu sozinho. Não dá. Por que não dá? Olha os passos. Imagina que essa pessoa lá, o camarada, o João lá que fazia a caminhada, pecou contra você. Dá para você dar o primeiro passo? De você ir conversar com ele, buscar ganhar a pessoa? Dá para dar o primeiro passo? Dá, né? Você pode conversar com ele. Se ele não te ouvir, dá para dar o segundo passo? Se tiver testemunha, dá. Você leva as testemunhas lá que viram, que presenciaram, conversaram. Dá para dar o terceiro passo, se ele não ouvir as testemunhas? De levar para a igreja? Dá para dar o terceiro passo? Você vai levar para aqui a igreja. Se ele não é membro de igreja nenhuma, não dá para dar o terceiro passo. Não dá para obedecer Jesus, se você for um desigrejado. Porque não dá para dar o terceiro passo aqui. Ok? Então, esse é um ponto muito importante. E por que a gente faz isso? Como eu disse, alguns acham que é falta de amor, mas eu penso que Jesus era a pessoa mais amorosa que já existiu na face da terra. E Paulo aqui escrevendo, cheio do Espírito Santo, está demonstrando uma atitude amorosa. Irmãos, a pior coisa que a gente pode fazer com uma pessoa é ver ela caminhando na direção da destruição e não fazer nada. E deixar ela achar que está tudo bem, quando não está. Imagina, a pessoa está caminhando na direção do abismo, ela vai se arrebentar lá embaixo. E aí você está vendo, aí você diz assim, mas não vou tocar não, porque depois vai ficar com raiva de mim. Por que tu não deixou? Eu sei o que eu estou fazendo, né? O amoroso, ele vai lá, ele vai se agarrar com o outro, vai cair no chão com o outro, se necessário for, mas ele vai dizer, rapaz, eu estou fazendo isso para o seu bem, para você não se destruir lá no final. Essa é a atitude que o Senhor espera. Então, o Senhor está nos chamando aqui a uma responsabilidade dos uns aos outros também, de proteger a igreja, mas de ter conversas difíceis muitas vezes, para proteger o irmão e para proteger a igreja. Se foi você que viu o irmão cometer o pecado, eu vi o irmão no pecado. O que eu faço agora? Eu vou falar para o pastor, né? Você pode pedir o conselho do pastor para lhe ajudar, mas o pastor não é testemunho, o pastor não viu. Quem viu foi você. É você que tem que buscar o irmão. Se for só o pastor e o irmão, fica a palavra de um contra o outro. Chega o irmão para mim e diz, pastor, o senhor está sabendo? Eu disse, estou sabendo não. Do quê? O irmão fulano. Eu soube que aconteceu isso e aquilo outro. Você viu? Se a pessoa disser, eu vi, eu disse, então vai falar com ele. Posso até mediar a coisa, mas eu sozinho eu vou falar com ele, eu não vi. Aí eu chego para o irmão e digo assim, irmão, é verdade que você fez isso, isso e isso? E o irmão disse assim para mim assim, eu mesmo não. Aí pronto, acabou os meus argumentos, eu não vi. Aí eu fico lá com cara de tacho, né? Aí não foi não, irmão. Ah, então tá bom, desculpa aí, né? Tchau, até a próxima. Agora, se o irmão que diz que viu, quiser ir conversar com ele, eu vou lá para mediar o conflito. Mas eu digo, só vou se você for. Ok? E por quê? Porque é nossa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. É nós que somos testemunhas aqui. Bom, e como eu estava dizendo, a atitude amorosa aqui, a atitude protetora, primeiro, nós estamos protegendo esse irmão, nós estamos amando esse irmão, porque nós estamos sendo muito diretos e claros para ele. Olha, irmão, você acha que com essa vida que você está levando aí, você vai se encontrar com Jesus? Não.
você está indo na direção da perdição eterna. Se ele não ouvir, aí é por conta dele. Mas a gente fez a nossa parte. A gente fez a nossa parte. Nós fomos amorosos com ele. E nós estamos protegendo a igreja. Quer ver, meus irmãos, a coisa começar a se dissolver dentro da igreja? Pecado não tratado. Deixa o pecado não tratado. Aquele pecado vai fermentando dentro da igreja, fermentando. Aí depois está ali um outro irmão, está fazendo uma coisa lá, e você vai querer corrigir o irmão diz assim, o outro lá vocês não falaram nada, por que comigo vocês estão falando? E aí começam os problemas dentro da igreja, ok? Quando nós tratamos do pecado, a igreja está sendo ensinada. A igreja toda está vendo, opa, peraí. Então não é assim que um crente vive, um crente tem que viver assim. Eu estou vendo a consequência. O mundo está sendo ensinado. Sabe, a pior coisa que tem é quando o mundo vai falar mal da igreja e o mundo está com a razão. É a pior coisa que tem. Ei, tu é daquela igreja tal, é que aconteceu isso, e fizeram assim lá, foi? Olha o testemunho. Horrível demais, né? Agora, a melhor coisa é quando a gente tem uma resposta para dar. Quando alguém chega lá, ei, tu é da igreja do fulano de tal, que eu soube que fez isso, e você poder dizer assim, sou. E realmente ele fez isso, isso. E a gente procurou ele, e a gente tentou de todo jeito fazer com que ele abandonasse o pecado, que ele se arrependesse, que ele mudasse. Quando a pessoa muda, você diz assim, e graças a Deus ele mudou. Abandonou o pecado, não vive mais assim, graças a Deus. E quando ele não muda, aí você diz também, tentamos de todo jeito, mas não quis. Aí não tivemos outra alternativa. Ele não é membro mais da nossa igreja. A igreja não tolerou esse pecado dele, ele continua vivendo desse jeito. Olha o testemunho que você está dando para o mundo. Você está dizendo para o mundo que a gente leva as coisas a sério aqui. Que a gente aqui não brinca com o pecado. Que a gente aqui não está igual o mundo lá fora, não. Cheio de hipócritas, não. Que aqui nós estamos tentando realmente viver de um jeito que agrada a Jesus. Estamos tentando fazer a coisa certa. Bom, e por fim, meus irmãos, o último dos mandamentos, e o tempo já estourou, ele diz o seguinte, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Por que esse mandamento é uns aos outros? Porque tem a responsabilidade do líder e tem a responsabilidade dos membros. Ele diz para os membros, obedeçam aos seus líderes. O papel do membro é obedecer aos seus líderes, ok? Você é chamado aqui a obedecer a qualquer um que se diga pastor. Chegou lá a pessoa na sua porta. Olá, irmão fulano, tudo bem? Eu sou o apóstolo fulano de tal. Olha, é apóstolo, né? Mas o nível é superior. Aí chegou, o Senhor mandou eu vir aqui na sua casa para você me dar uma oferta simples aí de R$1.500. E aí? Você está disposto? Tem que obedecer, porque tem um apóstolo batendo na sua porta lá. E aí, obedece ou não obedece? O texto diz, obedeçam aos seus líderes. O texto está falando que houve um momento, você ouviu a mensagem, você conheceu a igreja, que você viu lá a liderança, o pastor da igreja, por exemplo, você viu, olha, esse homem é um pecador como eu, mas eu estou vendo que ele está tentando fazer as coisas certas. Com ele eu posso caminhar. Então, você não foi arrastado, obrigado, passou por uma avaliação sua e você viu, não, com ele dá para a gente andar junto aqui, dá para a gente servir junto, ok? Então, a esse homem você vai obedecer. Agora, por que você tem que obedecer? Isso significa que o pastor ele tem autoridade inquestionável? Não, nenhuma autoridade desse lado de cá da eternidade é autoridade absoluta. Só tem uma que é absoluta, Deus. Todas as outras são mediadas pela palavra de Deus. Se o pastor, por exemplo, quiser exigir de você uma coisa que a Bíblia não exige, então você fica com a Bíblia. Ou se quer exigir de você uma coisa que é contrária à palavra de Deus, você fica com a palavra de Deus. Porque a autoridade de Deus é maior do que a autoridade do pastor. É assim em todas as esferas. Autoridade civil, por exemplo. Que agora, vamos supor, né? Olha, nós vamos passar uma lei que agora os crentes não podem mais se reunir na igreja. Você vai obedecer? Nós vamos encontrar as igrejas subterrâneas, né? Vamos nos reunir nas catacumbas, nós vamos fazer alguma coisa. Mas nós vamos continuar congregando, juntos uns com os outros. Por quê? Porque ele está exigindo de mim uma coisa que Deus não me permite obedecer. Deus diz que eu tenho que continuar me congregando. E eu obedeço à autoridade maior.
A autoridade do Senhor. Se o pastor chegar para você e dizer assim, irmão, eu senti de Deus de lhe dizer que você tem que pintar a sua casa de rosa pink. E aí? Você vai dizer, esse pastor está ficando doido, né? Então, assim, o pastor, ele pode chegar para você e dizer assim, irmão, eu acho que nessa situação seria melhor isso ou aquilo outro. Ele não está dizendo, irmão, veja aqui a palavra de Deus, ó, olha o que a Bíblia diz e tal. Se o pastor chegar para você e dizer assim, isso que você está fazendo é pecado, olha o que a palavra de Deus está dizendo, e ele explicar para você, e você vê realmente que ele está sendo fiel à palavra, você tem que obedecer. Porque você está obedecendo a palavra de Deus através dele. Agora, se o pastor chegar para você e dizer assim, irmão, eu acho, nessa situação, meu conselho, eu faria assim. Então ele está dando um conselho para você. O conselho, você pode receber o conselho ou não. Você vai avaliar. Agora, o que eu digo para você é o seguinte, se um líder está chegando para você e está lhe dando um conselho, não descarte de primeira, assim, pelo menos pense, pelo menos medite. Você está dizendo isso para você, talvez ele viu alguma coisa que talvez você não viu. Mas no final a decisão vai ser sua. Mas quando o assunto envolve algo relacionado à palavra de Deus, e o que ele está lhe dizendo é algo que vem direto da palavra de Deus, então você tem que obedecer, porque você vai obedecer à palavra de Deus, tá bom? E o pastor também tem responsabilidade aqui. É dito que ele vai prestar contas de vocês. Note, o pastor não vai prestar conta, o pastor Adler, por exemplo, não vai prestar conta por cada uma das pessoas que se dizem crentes aqui no Curió. Ele vai prestar contas por essa igreja, que se comprometeu a andar junto com ele, ok? Então, ele cuida de vocês, ele vai prestar contas de vocês. Então, há uma responsabilidade sobre ele também, que ele vai prestar contas. De como ele está usando a autoridade, como ele está usando a palavra de Deus, como ele está lidando com os irmãos, com as faltas, os pecados, as decisões que precisam ser tomadas. O Senhor também vai chamá-lo a essa responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Porque eu já vi cada situação terrível. Eu já vi situação em que pastores abusam da sua autoridade, fazem isso aí vocês também já viram, né? Mas eu já vi também situações, irmãos, onde os pastores estão tentando, estão lutando, estão tentando fazer as coisas, e a igreja, irmãos, é uma coisa assim tão hostil. Ele termina dizendo aqui, olha, isso não adianta de nada para vocês. Se vocês não honrarem, se vocês não ouvirem a liderança, isso não adianta nada para vocês. Eles vão tratar como um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E eu tenho visto pastores que parece que estão carregando um piano nas costas. Eu soube de uma história, por exemplo, que o pastor, depois de não sei quanto tempo na igreja, aí numa assembleia que teve, uma sessão administrativa, a pessoa pegou e, eu tenho uma proposta para fazer. Eu acho que a gente deveria dar férias para o pastor. Já tem não sei quantos anos que o pastor está aqui, nunca tirou férias. Aí um irmão se levantou e disse assim, daqui a pouco vão querer dar até 13º para o pastor. Olha o cuidado que a igreja estava tendo com esse irmão. Vocês acham que esse irmão estava fazendo um trabalho ali nessa igreja, passando dificuldade, e ele estava fazendo um trabalho ali, morto Não, ele estava carregando às vezes como um peso, irmãos. Na hora que apareceu uma oportunidade dele sair dali para ele pastorear no outro lugar, que trate ele um pouquinho melhor, você acha que ele vai pensar 2 vezes? A não ser que ele entenda, não, Deus quer que eu continue aqui sofrendo, né? Mas se ele entender, ele vai entender logo que Deus abriu uma porta para mim, né? Agora eu vou ser feliz, pastorear como o Senhor me chamou para fazer, porque agora o povo vai me dar ouvidos e aqui ninguém me escuta, aqui só me maltratam. Então, a gente tem que ter esses cuidados. E eu quero terminar para vocês dizendo que nós somos chamados e temos essa responsabilidade de viver essa comunhão aqui. Somos chamados a colocar em prática esses mandamentos dos uns aos outros. Não é opcional. Nada aqui é opcional, ok? Nada é opcional. Não dá para você ser um crente de verdade, obedecendo ao Senhor, como aqueles exemplos que eu dei no começo, fazendo uma caminhada, indo cada domingo numa igreja sem se comprometer com o corpo de Cristo de verdade, para exercer esses mandamentos dos uns aos outros. Não dá para você exercer essa membresia num pequeno grupo da igreja. Eu sou da igreja aqui, mas eu só me envolvo com o pessoal do louvor. Espera aí, a igreja é isso aqui, ó. Não é só isso aqui. Não dá. Preciso ter comunhão com os meus irmãos, com a igreja, com a família na qual o Senhor me colocou. E quero dizer para vocês também que a nossa missão que o Senhor nos chama, de fazermos discípulos,
é para trazer pessoas que vão experimentar estas coisas, esses mandamentos dos uns aos outros. Quando elas chegarem aqui, elas têm que ver primeiro que isso é uma realidade entre nós. E é assim que elas vão aprender todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Elas vão olhar para você e vão, pelas suas atitudes, saber o que é amar uns aos outros, o que é proteger a igreja, o que é cuidar, o que é se sacrificar pelo bem do outro. Tudo isso tem que ser real, tem que ser real. Ou o nosso chamado de fazer discípulos não está sendo cumprido. A gente está fazendo pela metade. A gente está indo e falando a coisa certa. A pessoa que vem, a gente está até batizando, mas nós não estamos ensinando aquilo que o Senhor nos ensinou. Pelas nossas atitudes, nós não estamos ensinando. Tá? E por fim, meus irmãos, quero dizer para vocês que o Senhor comprou esse povo para Ele. E custou muito caro. Custou muito caro. Foi o preço do seu sangue derramado. Essa expressão sangue derramado na Bíblia, irmãos, ela aponta para uma morte violenta. Derramamento de sangue na Bíblia não é uma morte qualquer, é uma morte violenta. Jesus foi para aquela cruz, e naquela cruz, Ele recebeu sobre si a ira do Senhor pelos nossos pecados, caiu sobre Ele. Por que Ele fez aquilo? Porque Ele me amou naquela cruz. Porque Ele não precisava vir para cá. Ele estava na glória, desfrutando do relacionamento eterno que Ele teve com o Pai, com o Espírito, profundo, amoroso, alegre. Mas Ele quis salvar esse miserável pecador aqui. Ele olhou, Ele viu a minha miséria, Ele viu o meu pecado, e Ele veio da glória, sendo o rico se fez pobre, diz o apóstolo Paulo, para ir para aquela cruz, sofrer a ira de Deus por pecados que eram meus. Por que Ele fez isso? Porque Ele me amou, porque Ele quis que eu fosse parte do seu povo, porque Ele quis construir esse povo aqui, o povo comprado pelo seu sangue. Eu não posso desprezar aquilo que o Senhor fez. Eu tenho que amar esse povo, eu tenho que colocar em prática isso aqui que o Senhor me chamou a fazer no meio desse povo. Eu tenho que chamar os outros que custaram o sangue dele, mas que ainda estão perdidos lá fora, para virem fazerem parte desse povo aqui. Porque foi para isso que o Senhor nos comprou. Que nós possamos, irmãos, olharmos para a cruz, amarmos a Cristo, e ao vermos esse amor tão grande do Senhor, que isso possa nos mover a também fazermos a nossa parte. Amém?